Bom, meus amigos, então a gente parte para o nosso próximo bloco, beleza? Comigo na tela, vamos lá. Agora, o fonema Z, ok? Que é escrito com letra S ou com o próprio Z. Então vamos lá. A letra S representa o som Z, quando é intervocálica, isto é, quando está entre duas vogais. Asa, mesa, riso. Então, intervocálica, naturalmente, ela vai ter o som de Z. Vamos lá, então. Usa-se a letra S nas palavras que derivam de outra que já existe S. Vamos lá? Então, vamos observar aqui, ó. Casa, então gerou casinha, casebre, casinhola, casarão, casario. Tranquilo, né? Não oferece dúvida. Liso, toma muito cuidado com liso. Gera lisinho, alisar, alisador. Mas aqui, ó, isso cai na prova. Não confunda com deslize, tá? Deslize, deslizamento. Ah, o terror, mas aí para haver um deslize tem que ter um campo liso. Não, tá? Então nesse caso aí não faz essa associação não. Então é deslizar, deslize é com Z, tá ok? Não confunda com liso que é com S. Vamos à frente. Análise gera analisar, analisador, analisante. Às vezes cai o pesquisar em prova, moçada. Pesquisar vem de pesquisa, que também é com S. Então a gente não pode vacilar. Vamos à frente. Usa-se a letra S também nos sufixos es, esa. Porque o que significa então esse sufixo es, esa? Normalmente indica uma nacionalidade, um título, a origem de alguém. Então nós temos lá o chinês, a chinesa, o marquês, a marquesa, o burguês, a burguesa. Está acompanhando aí, ó, ex masculino, esa feminino. Calabres, calabresa. Duquesa, baronesa. Está vendo só? Então, nós temos aqui, ó, principalmente aqui vai marcar pra gente bem aqui, ó, esse sufixo aqui, ó, porque o esa, ele é intervocálico, tá vendo só? Daquele mesmo princípio anterior, né? Mas nós temos o sufixo es ou esa. Es para o masculino, esa para o feminino. Ficou ligado nisso daí, né? Tranquilo, então vai indicar uma nacionalidade, título ou origem. Vamos à frente. Usa-se a letra S quando a gente também tem os formadores de adjetivos, né, os sufixos que são formadores de adjetivos. Então nós temos ense, oso, osa. Então nós temos aqui, ó, paraense, você nunca confundiria com Z, paraense não tem jeito, né? Caldense, catarinense, portense. Então aí realmente não tem como a gente ter dúvida. Então lembra aqui, ó, o oso, osa, a gente vai ver algumas questões mais à frente aí, direto colocando Z, não pode, né? Então, amoroso, olha, é intervocálico e é com o sufixo oso, formador de adjetivo. É um amor, amoroso, amorosa, deleitoso, deleitosa, gasoso, gasosa, espalhafatoso, espalhafatosa. Ele está intervocálico e tem aí o sufixo oso, osa, formador de adjetivo, tá? Isa indica uma ocupação feminina. Tem o poeta, poetisa. Profeta, profetiza. Papisa, sacerdotisa, pitonisa, tá? Então, isa, de novo, ó, nós temos o intervocálico, não é? Ó, ele é intervocálico, então mais um motivo para você colocar o S nele. Havia aquela pergunta, né, Terror, mas o que é pitonisa? Bom, pitonisa é uma serpente, sacerdotisa do templo de Apolo. Isso aí tem a ver com a mitologia, né? Vamos à frente. Usa-se a letra S após ditongos também. Então vamos lá. Lousa, lou, aqui nós temos o ditongo, za, com S. Coisa, causa, neusa, ausência, tá vendo só? Ausência. Eusébio, náusea, tá vendo só? Então nós temos aqui, ó, o ditongo, logo na sequência nós temos o Z. Terror, mas Neuza, a minha tia chama Neuza com Z, mas aí é nome próprio, não tem problema nenhum. Eusébio, terror, Eusébio, eu já conheci um Eusébio com Z. Tudo bem, é nome próprio, a pessoa coloca da forma como quer. Mas em concurso, se pede para você marcar a alternativa correta e tal, você vai observar que o nome próprio ele está dentro de uma regra gramatical também, uma regra de ortografia. Então você tem que seguir essa regra. Então, aqui, Neuza, por exemplo, é com S. Então, gramaticalmente, ortograficamente, é com S. Eusébio também é com S, que é após o ditongo, é a regra da após o ditongo. À frente, usa-se a letra S nas formas dos verbos por e querer,
Nossa aula de verbo, vou falar isso direto também para vocês. Então, o verbo pôr e seus derivados, né? Então, os derivados do verbo pôr é com S. Ontem eu pus, pusera, pusesse, puséssemos, repus, repusera. Então, os derivados também desse verbo também escreve com S. O repusesse vem do verbo repor. Repuséssemos. O verbo querer, então ontem eu quis, quisera, quisesse, quiséssemos. Então, muito cuidado com isso. Esses verbos, então, são escritos com S. Atente para o uso da letra S nas palavras. Então, vamos ficar ligados, porque tem coisa importante aí para a gente ver. Abuso. Abuso, ó, intervocálico, ficou ligado? Abuso com S. Aliás, toma muito cuidado até com esse acento aí que às vezes cai em prova. Anis, asilo, atrás. Moçada, atrás, por trás, não vai me confundir com o verbo trazer, que ele traz com Z, correto? Então, muito cuidado com o atrás aí. Atrás é com S, não é com Z. É o verbo traz que é com Z. Através, eu vejo muita gente escrevendo, às vezes a gente está corrigindo um texto, a pessoa escreve através com Z. Não dá, através é com S. Aviso, bis, bis. Brasa, colisão. Muito cuidado com a palavra colisão. Sabe por quê? Porque existe a palavra coalizão com Z. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Decisão, Elizabeth. Elizabeth é o mesmo princípio lá, né? Elizabeth é com S, mas você vai encontrar algumas vezes a pessoa chamada Elizabeth com Z, tá? Evasão, extravasar, fusível, hesitar. Moçada, muito cuidado com hesitar. Hesitar você não vai confundir com a palavra êxito, olha. Sentidos diferentes, né? Ó. Ah, ele teve êxito naquela função. Então não vai confundir com hesitar. Você vai ver questões mais à frente aí que eles vão cobrar justamente isso. Coloca o hesitar com X e apenas com E. Diferente, tem que ser com S e tem que ser com H. Tá ok? Então muito cuidado com isso. Vou limpar a palavra êxito aqui para você não confundir. Só para a gente fazer uma associação aí, não tem problema nenhum. Vamos à frente. Isabel é com S. Lilás, maisena, então a gente tem o produto maisena, então o nome da empresa e tal, foi colocado maisena com Z, mas maisena se escreve com, o produto em si se escreve com S. Obsessão é com S, cuidado, mas existe também a palavra obcecado com C, então cuidado. Obsessão, a pessoa é obsessiva, tá? Ela está obcecada, então cuidado, a forma de se escrever obcecado e a forma de se escrever obsessão. Ourivesaria, revisão, usura, vaso. Então, só para você ficar ligado aí no vaso também, tá? Intervocálico, sem problemas. Vamos à frente. Agora a gente vai trabalhar com a letra Z para fazer uma comparação, né? Olha lá. Nas palavras derivadas de outras em que já existe o Z. Então, se você já tem o Z, então basta você continuar com esse Z. Então, olha só, a palavra deslize gera o verbo deslizar, permanecendo com Z aqui, ó. Da mesma forma que a gente tinha falado da palavra liso lá, né, que é com S, a gente não confundir com deslize, que é com Z, aqui a gente fala também. Não confunda com a grafia do adjetivo liso com S. Baliza, baliza gerou o particípio ou adjetivo balizado, abalizado, ok? Com Z. Razão, tem Z, não tem? Então gerou razoável com Z, arrazoar com Z, arrazoado com Z. Raiz não tem Z? Gera enraizar com Z. Cuidado, cuidado, né, com a palavra batizado. Batizado deriva do verbo batizar. Também se grafa com Z. Por quê? Algumas pessoas confundem, poxa, terror, mas a palavra não é batismo. Então, batizado tinha que ser, né? Batizar tinha que ser com Z, com S. Não. Existe a palavra batismo com S, tudo bem, mas batizar, olha só, gera batizado com Z. Então, batizado é com Z, batizado também com Z. Beleza, vamos à frente. Nos sufixos terminados em es, esa, então existiu, né, que a gente viu lá, o es com S e o esa com S, concorda comigo? A gente também vai ter aqui o es agora com Z, ou esa com Z, mas
a gente vai formar substantivos abstratos a partir de alguns adjetivos. Essa é a diferença para o uso com S, que a gente havia colocado anteriormente. Então, coloquem os dois próximos um do outro aí, para você analisar cada um o seu valor. Então, lembra que a gente comentou lá que é o chinês, chinesa, por exemplo, ela com S, não era? Então a marcação da origem e tudo mais. Aqui não. Aqui a gente vai formar substantivos abstratos a partir de adjetivos. Então fica mais fácil a gente analisar e associar. Então veja, rijo é um adjetivo, gerou rigeza, com sufixo eza com Z. Rígido gerou o substantivo rigidez, olha só. Rigidez com Z. Nobre, que é um adjetivo, gera um substantivo, nobreza. Surdo gera surdez com Z. Inválido gera invalidez com Z. Então toma muito cuidado. Você vai formar substantivo a partir de adjetivo. Então você vai colocar es com Z ou esa com Z. Intrépido gera intrepidez com Z. Sisudo gera sisudez com Z. Avaro gera avareza com Z. Macio gera maciez com Z. Singelo, que também é adjetivo, gera singeleza, que é um substantivo abstrato. Então, sempre partindo de um adjetivo a um substantivo, coisa que não aconteceu quando a gente falou do sufixo es, esa com S. Vamos à frente. Então, nós vamos trabalhar agora o seguinte, olha, nós temos o sufixo isar, que ele é formador de verbos, tá? E o C cedilha atió, formador de substantivos. Vamos analisar isso em cima do uso da letra Z. Então nós temos aqui a palavra civil. Veja só, a palavra civil, ela não possui S, né? Então eu vou formar um verbo a partir disso, civilizar com Z. Eu coloquei o sufixo isar aí, formador de verbo. Vou aproveitar esse verbo civilizar e vou gerar quem? Um substantivo. Gerei um substantivo com o sufixo C cedilha atió, civilização. Essa é a mesma ideia em cima de humano, não tem S, então vai gerar humanizar, sufixo isar, com Z, correto? A partir desse verbo eu gerei um substantivo, humanização, com C cedilha atió. Colônia não tem S, gerou colonizar, acrescentei isar, sufixo formador de verbos. A partir dele eu gerei o substantivo colonização, com C cedilha atió, permanecendo com Z. Real não tem S, gerou o que? Realizar, apenas inseri o sufixo de verbo, isar. Gerei a partir dele o substantivo realização. Hospital não tem S, hospitalizar, acréscimo aí do sufixo isar, formador de verbo, gerando a partir dele o substantivo hospitalização, permanecendo então aí com o Z. Tranquilinho, né? Vamos à frente. Não confunda. Então é isso que a gente acabou de falar, não confunda com os casos em que a gente já tem o substantivo aqui, ó, com S. Então se eu já tenho, se eu quero formar um verbo, eu apenas acrescento quem? O ar, ok? Ó, o ar. Análise gera analisar, análise não tem S? Analisar com S. Pesquisa tem S, então gera pesquisar com S. Aviso tem S, gera avisar com S. Então, quanto a isso, acho que não oferece dúvida, a gente fica tranquilo quanto a isso, não é mesmo? Beleza, vamos à frente. Então, observe aqui o uso da letra Z, em mais algumas palavras aí que são importantes. Veja bem, assaz termina com Z, batizar, cuidado, a gente já falou que batismo é com S, mas a gente tem que tomar cuidado com a palavra batizar, que é com Z, e batizado também com Z, correto? Bissetriz termina com Z, buzina tem Z, não é? Catequizar, apesar de nós termos catequese com S, catequizar, catequização, catequizado é com Z, fica ligado nisso. Veja bem que a palavra cisânia significa discórdia, já a palavra cisão significa partilha, cisão é com S e cisânia é com Z. Fica ligado aí, estão sentidos aí diferentes, tá? Então, cisânia, cisão, partilha, cisânia com Z é discórdia. Vamos à frente. Coalizão, nós chegamos a comentar, né, que colisão é com S, mas coalizão é com Z. Então, tomar cuidado aí para não haver problemas. Colisão é choque, coalizão é ajuntamento de forças, correto? Cuscuz tem S aqui, mas termina com Z, fica ligado. Giz termina com Z. Gozo, então olha só, gozar, gozado, gozo é com Z.
tá? Não vai confundir com sufixo oso, não é sufixo oso aí. Prazeroso, prazer é com Z, então é prazeroso. Regozijo, olha lá, regozijo é com Z, talvez com Z. Vazar, veja bem aí, vazar vazio, toma cuidado aí com vazar vazio, que é com Z. Já vaso, a gente já tem um sentido completamente diferente, vaso é com S, então faz associação aí, toma cuidado. Verniz, a gente termina com Z também, tá ok? Há palavras em que se estabelece distinção delas, né? A partir justamente do uso do S e do Z. Veja bem, cozinha, cozinhar, cozer, veja bem, então aqui é com Z. Já costurar, costurar não é com S, então cozer é com S, de costurar. Cozer no sentido de costurar é com S. Cozer no sentido de cozinhar é com Z. Ficou ligado aí? Prezar, veja bem, prezar, meu prezado amigo. Então a gente tem em consideração, a gente leva em consideração prezado amigo, prezar alguém é com Z. Prezar com S vem de preso, de prender, apreender, tá vendo aqui? Então com S é o sentido de prender, prezar com Z é no sentido de ter em consideração alguém. Traz, a gente já chegou a comentar sobre isso, né? Traz, forma do verbo trazer, ele traz alguma coisa. Então, o dinheiro traz a pessoa amada em 5 minutos, correto? Beleza. E a parte posterior, a parte traseira, traz, parte posterior, então aqui, ó, é a parte traseira do carro, trás do carro, por trás do carro, né? Agora a gente vai observar o seguinte, em muitas palavras, o fonema Z é representado pela letra X. Então, o som Z, correto? Então, o fonema Z é representado pela letra X. Como nas palavras? Então, nós temos lá exagero, exalar, exaltar, exame, exato, exasperar, exausto, executar, exemplo, exequível, exercer, exibir, exílio, exímio, existir, êxito. Lembra lá, né, que nós comentamos da palavra êxito em relação a hesitar, tá? Então faça aí uma comparação com hesitar, ó, ele hesita em resolver tal problema, tá ok? Então às vezes na prova eles colocam, por exemplo, hesitar apenas com o E, sem o H e com o X, quer dizer, isso prejudica bastante, bem errado, não existe esse verbo hesitar, correto? Com X, então ele é dessa forma aqui, ó, hesitar. Ok, vamos à frente. Exonerar, exonerar, exorbitar, exorcismo, exótico, exuberante, inexistente, inexorável. Veja bem, então a gente fala inexorável, né? A inexorável marcha do tempo, mas na realidade é inexorável a pronúncia dele. Então o fonema Z aí. Vamos à frente. O fonema S, você pode representar esse fonema S pelas letras S, C, C cedilha, X, ou pelos dígrafos SC, SS, XC e XS. Então, veja bem aqui a seguinte ideia. A chamada correlação gráfica entre o ND e o NS. A gente vai ver muito isso nas questões de prova. Então, nós temos aqui, por exemplo, o ND, que é aqui, ó, ascender. Ascender vai gerar NS, ascensão. Então nós temos o verbo ascender gera o substantivo ascensão. Ok? Expandir tem ND, gera expansão com S, com NS. Pretender com ND, cai direto na prova, pretensão com NS, marca essa palavra. Veja aqui, hein? Estender gera extensão. Ok? Até aí sem problemas. Você tem que tomar muito cuidado aqui pelo seguinte, ó. O verbo estender é com S, tá? Com S. Já o substantivo extensão é com X, viu? Então, às vezes a gente fica preocupado aqui com a parte do NS e ND, mas aqui, ó, essa diferença aí do S com X tem que ficar ligado, tá? Então, o verbo estender é com S e o substantivo é com X, extensão.
Beleza. Distender gera distensão. Então, o verbo gerando o substantivo. Então, ND gerando NS. Suspender gera suspensão com NS. Tender com ND gera tensão com NS. Ele tende àquilo, há uma tensão àquilo, ok? Então, nesse caso, tensão com NS. Vamos à frente. Correlação gráfica entre SED e CESS. Então, cuidado também. Nomes formados a partir também de verbos. Veja só, nós temos então ceder, tem o grupo SED, gera sessão com CESS. Assim também nós temos conceder, que vai gerar concessão, interceder, que vai gerar intercessão, aceder, que vai gerar acesso, exceder, que vai gerar excesso, excessivo. Então, note que o grupo SED, ele vai gerar vários verbos derivados, tá certo? Então, sempre partindo do SED, ok? Então, cuidado com essa palavra aqui, conceder, gerando concessão, que ela tem caído bastante, tem que ficar ligado. Vamos à frente. Correlação gráfica entre ter, verbo ter mesmo, tá? Vai gerar o substantivo com a base tensão. Tá? Então, toma cuidado com isso. Então, olha só, sempre a base é o verbo ter, que vai gerar tensão. Então, vamos lá. Abster, que é um verbo derivado de ter, vai gerar o quê? Abstenção. Ater, atenção. Conter, contenção. Deter, detenção. Reter, retenção. Ficou ligado aí, né? Tranquilo. Então, até agora nós estamos o quê? Ó? Então é o grupo ND gerando NS, de verbo para substantivo. Depois, SED, de verbo, gerou CESS, substantivo, correto? E C, nós falamos o ter, verbo, gerando tensão, formação aí do substantivo. Vamos à frente? Observe as seguintes palavras em que se usa o dígrafo SC. Aí, moçada, realmente você tem que marcar aquelas palavras que estão distantes do seu vocabulário para poder ter uma noção legal e evitar pegadinhas em prova. Acréscimo, acrescentar, você tem SC. Acredito eu que não vai haver nenhum problema quanto a isso, correto? Adolescência, toma cuidado, tá? Adolescência, adolescente é com SC, fica ligado nisso. Ascender é de subir, não é? Ascender é com SC, tá vendo, ó? E ascensão também com SC. Cuidado que a ascensão tem SC aqui, ok? E tem S depois do ascensão. Ascender, olha o grupo ND aqui, ó. Tá vendo, ó? Gera ascensão com S aqui também, né? Então fica ligado. Ascensor, olha lá, ascensor aqui também tem S, ó, né? Ascensor, ascensorista, que também com S, por isso que ascensão aqui também com S, ó. Ascese, ascetismo, ascético. Então, vamos observar aí o seguinte, que vem a ser ascese? Conjunto de exercícios praticados para um aperfeiçoamento espiritual, ok? Então, nós temos consciência com SC, crescer com SC, descender com SC, discente, que é o grupo de alunos, SC, disciplina com SC, fascículo, fascínio com SC. Vamos a mais algumas palavras com SC. Então vamos lá, fascinante, piscina, psicultura, imprescindível, intumecer, que vem a ser intumecer, terror, inchar, irascível com SC, irritação com facilidade, pessoa que se irrita com facilidade, né? Miscigenação, que é de mistura, miscível, que é miscível, que se consegue misturar, né? Nascer, obsceno, oscilar, plebiscito, recrudescer, recrudescer quer dizer aumentar, reminiscência, rescisão, ressuscitar, 600, tá vendo aí? Suscitar, cuidado com sucinto, hein? Suscitar é com SC, sucinto é com C apenas, hein? E transcender. Vamos à frente. Na conjugação dos verbos, você tem SC, por exemplo, como verbo nascer, crescer. Quando você estiver diante de o, a, por exemplo, você tem que colocar SC cedilha, concorda? Beleza, então nós temos o verbo nasço, ok? Nasça, cresço, cresça. Eu tenho o verbo nascer, né, crescer com SC, mas diante de o, a gente tem que colocar C cedilha, não é? Beleza, vamos à frente. Em algumas palavras, o som S
é representado pela letra X. Veja bem então aí, ó. Auxílio, auxiliar, contexto, expectativa, expectorar, experiência, esperto. Então veja bem, o esperto com X é aquele que é conhecedor, é o especialista, é o expert, né? Ele é o expert, então nós temos X, concorda? Espiar, então é pagar uma culpa, então isso é expiação, é espiar com X, correto? Expirar, então morrer, acabar, o prazo expirou, acabou. Expor, expoente, extravagante, extroversão, extrovertido, cesta, sintaxe, têxtil, texto, textual, trouxe. Aí não oferece dúvida, né? Tranquilo? Cuidado com esplendor, rapaz, tem que tomar cuidado danado com isso aqui, ó. Esplendor, esplêndido, esplendorosa, é com S. Assim também com espontâneo, que também é com S. Cuidado, hein? Casos em que a grafia ela é diferente, mas o som é o mesmo, é o chamado parônimo, ok? Então nós temos o acender com C, quer dizer, iluminar por fogo, como aqui acontece na foto. E acender diz subir, olha aqui, ó, SC, ok? Então, acender com SC, subir, acender com C é colocar fogo. Acento com C é inflexão de voz ou sinal gráfico, né? O acento gráfico é com C. Já o acento com 2 S é de sentar-se, lugar para se sentar, é o acento, ok? Vamos à frente. Caçar com C cedilha é perseguir uma caça. Já caçar com 2 S significa anular. Então o mandato foi cassado, por exemplo, né? Cegar quer dizer tornar cego, cego é com C. Então, cegar é tornar-se cego, cego pelo dinheiro, por exemplo, né? E cegar pode significar também cortar para colher, ceifar, como aqui nós estamos vendo nas fotos, ok? Vamos à frente. Censo vem de contagem, recenseamento, contagem, tá vendo só? Então, ó, recensear, censo, contar. Então começa com C, né, contagem, então censo, que tem a ver com recenseamento, com contagem, inicia com C. Já senso vem de sensibilidade, né, ó, sensibilidade, então é o senso comum com S e depois S de novo. Senso de contagem, C e depois S. Senso de sensibilidade, S e depois S. Agora vamos verificar as palavras sessão. Veja só, sessão tem o C e depois 2 S, que vem do ato de ceder, ok? Sessão com S e depois 2 S, depois sessão com S depois C cedilha, ou essa forma aqui, que já está um pouco caída, né, no nosso vocabulário, mas vamos lá. Sessão, C, S, S é o ato de ceder, vem do grupo cede, está lembrado disso? Então, está cedendo, alguém cede alguma coisa para outro. Então, cessão é o substantivo que significa ceder. Seção, ó, com C cedilha, ou secção. A gente usa muito na matemática, né, a intersecção, né, ou vamos, na mecânica, vamos seccionar uma peça, por exemplo, né, o motor, vamos seccionar, a gente usa muito isso, que significa o quê? Divisão. Ou um departamento, que o departamento nada mais é do que a divisão de uma empresa em vários departamentos, repartições, divisões, seções. A forma seção, então, cabe nessas expressões aí, como repartição, departamento, divisão, ok? Quer dizer, então é divisão, seção. Normalmente é um departamento, é um lugar, por exemplo, departamento aqui de limpeza, ok? A seção de limpeza. S e depois C cedilha. Vamos à frente. Sessão, S e depois 2 S. Então nós temos o encontro, a sessão de cinema, por exemplo. O encontro, uma reunião, houve uma sessão acalorada lá na nossa empresa. Então, essa sessão é o quê? Uma reunião, um debate, uma conversa. Beleza, vamos à frente. Concerto. O concerto com C significa um acordo, um arranjo, uma harmonia musical. Já concerto com S significa um remendo, um reparo. Então fica ligado nisso aí. Espectador, veja bem, o espectador com S é aquele que presencia alguma coisa. Ele está presente em alguma coisa, então ele é o espectador. Já o espectador com X é aquele que está na expectativa com X também.
Esperto, ele é ágil, rápido, vivaz. Esse é o esperto, rápido, ágil, vivaz. E nós temos o expert, né? É o esperto com X, é o conhecedor, especialista. Muitas vezes o esperto, aquele cara que é conhecedor, especialista, ele também é ágil, rápido, vivaz. Ok? Entendeu? Então, dependendo do contexto, às vezes cabem as duas, tanto o esperto com S quanto o esperto com X. Quando a gente sabe que esse conhecedor, esse especialista, ele é ágil na resolução de um problema, de uma dificuldade, de uma situação. Mas se eu quero valorizar justamente por ele ser um especialista, um conhecedor profundo daquilo, eu coloco um X. Se eu quero valorizar que ele é rápido, que ele é ágil, que ele é vivaz, eu coloco com S. Vamos à frente. Espiar, então ficará espreita, olhar, ver, é com S. Espiar é o espião. Agora, expiar com X é pagar uma culpa, sofrer um castigo, é a expiação. Expirar, quer dizer, então, respirar. Com S é respirar. Já expirar com X, como a gente viu, significa acabar, morrer. Seus créditos expiraram, acabaram. Vamos à frente. Incipiente, veja só, incipiente, ó, tem o C aqui em iniciante, não tem? O iniciante não tem C? Então, o incipiente é o principiante, tá? Então, o incipiente com C é principiante, iniciante. O incipiente com S é aquele ignorante, né? Aquela pessoa que não tem sapiência, ou que não sabe os valores da ética moral, né? Dentro do conhecimento, aquele que não tem o saber. Então, nesse caso, é o ignorante de certo conhecimento, que a pessoa sabe que não pode jogar uma lata na rua, correto? Tem o devido lugar para ser jogado. Então, ele é o ignorante, ele é o incipiente, daí é com S. Intenção ou tensão, propósito, finalidade. Então, note aí, nós temos intenção com C cedilha, tensão com C cedilha, quando tem um propósito, uma finalidade. Já intenção ou tensão com S significa intensidade. Olha só que nós temos S em intensidade, não temos? Então, intenção com S, tensão com S. A tensão da energia, então é com S. Passo com C cedilha é palácio, aqui. Passo com 2 S significa passada, 2 S também. Vamos à frente. Pode ocorrer ainda XC, né, nesse som ainda que nós temos aí, S. E mais raramente XS. Então vamos lá. Exceção, excedente, exceder, excelente, excesso, excêntrico, excepcional, excerto, exceto, excitar. Ok? Então, fica ligado nisso. E também cabe o XS, exsicar, exsolver, exsuar, exsudar. Exsicar é secar, exsolver é diluir, exsuar ou exsudar é suar. Ok? Vamos à frente. Ainda a letra X. Então vamos lá. Esta letra pode representar 2 fonemas soando como X. É o chamado dífono, no qual a gente havia comentado na aula anterior, né? Então nós temos o afluxo, amplexo, anexar, anexo, asfixia, asfixiar, axila, boxe. Aqui não vai haver dificuldade na forma da escrita, mas o som que é proferido, né? Clímax, complexo, convexo, fixo, flexão, fluxo, intoxicar, látex, nexo, ortodoxo, óxido, paradoxo, prolixo, reflexão, reflexo, saxofone, sexagésimo, sexo, tóxico, toxina. Também na pronúncia não haverá dúvida. Então é o famoso dífono, do qual a gente havia comentado anteriormente. Companheiros, então a gente finaliza esse nosso bloco e é sempre bom, né? Levantar um pouquinho, esticar um pouco o corpo, tomar muito cuidado para não ficar muito encurvado ao assistir ao vídeo, ou então quando se você estiver lendo o PDF também, toma muito cuidado com isso. Então procure de 50 em 50 minutos, procure fazer isso, né? Se levantar, esticar bem o corpo, não ficar pelo menos 10 minutinhos, você deixar ali separado para você fazer o seu intervalo, isso aí é muito importante, tá ok? Aproveita agora, toma uma água, toma um suco, faz um lanche, toma um cafezinho e aí depois você volta aí, vem com todo o vigor, tá ok? Um grande abraço, tudo de bom.